Manda ver. Aí, estamos gravando já? Bom, olá, minha gente. Sou a Cíntia Domênico, artista multimídia, coach criativa, dentro de muitas outras versões profissionais. E eu tô aqui nessa série de entrevistas que se chama Se Inspira, onde eu convido pessoas profissionais que trabalham com projetos próprios, sejam projetos culturais, gastronômicos, de toda a área. São pessoas que têm uma paixão e realizam sua paixão e geram renda a partir da sua paixão. Tudo isso, a ideia é inspirar pessoas que têm esse desejo a começarem e a verem como que fazem, como que vive, como que é a vida de alguém que aí já está empreendendo há um tempo. E hoje a gente está, então, com a Andreia Barbour. Falei certo? Falou, Andreia Barbour, é isso aí. Que é uma super artista, que eu vejo também que tem diferentes versões, né? Então, é uma artista que eu já vi fazendo os trabalhos de corpo, dança, performance, já vi fazendo trabalho em vídeo, já vi fazendo trabalho mais ligado a plantas também, né? Depois você me fala um pouco mais disso, mas algo mais a paisagismo. Então, também é uma profissional com várias versões. É isso aí. Ai, André, então eu queria que você, se você pudesse apresentar, né, para quem está assistindo, falar um pouquinho de você. Bom, primeiramente, muito obrigada, Si, por esse convite. Eu me sinto muito honrada em poder estar aqui, porque acho que essa é uma iniciativa que a gente precisa mesmo. Acho ela muito rica. E é isso, estamos juntos, vamos conversar, vamos se ajudar, porque é no diálogo e nesse apoiar um no outro que a gente vai caminhando. Eu acredito que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Ah, eu Então, também. né? Estou de Então, acordo. vamos junto. Muito obrigada. Bom, eu sou bailarina, artista visual e gestora ambiental, né? Então eu tenho formação acadêmica em artes visuais e gestão ambiental, mas ao mesmo tempo dancei a minha vida inteira, desde pequenininha, desde os 5 anos, né? E hoje eu trabalho com essas três coisas. Durante muito tempo na minha vida, as pessoas falaram: Nossa, mas você fez artes visuais e fez gestão, mas nossa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. E essa foi, de fato, uma crise durante muito tempo. Mas hoje, com os meus 31 anos, eu começo a, de fato, organizar essas três caixinhas, né? Que nós somos seres plurais, né? Eu acredito que somos todos, como você mesmo falou, do que você faz e mais muitas outras coisas. Não acredito que a gente faz sempre a mesma coisa. Ah, eu sou isso. De fato, a gente tem informações, né? A gente busca esse conhecimento, mas somos seres humanos plurais. A gente pode também habitar outros espaços e eu acho, na verdade, isso bem saudável. Uma área potencializa a outra e você vai descobrindo naquele entre uma diversidade que talvez, né, estivesse escondida ou que normalmente não é vista. Então, esse abrir várias caixinhas é um lugar que hoje eu habito, assim. Então, eu trabalho com dança, trabalho com as artes visuais, trabalho de alguma maneira com a gestão ambiental inserida nessa minha pesquisa de dança e de artes e de performance. Essa coisa das plantas e tudo mais, que pode ser que a gente fale daqui a pouco, tem bastante a ver com esse lugar do meio ambiente, né? Que a minha graduação foi bem biológica, assim, das biologias da gestão ambiental. Para quem não sabe, gestão ambiental todo mundo fala, mas o que é gestão ambiental, né? É o lugar onde você junta o meio ambiente e o social, assim. Então, não é só visto um ou outro. É um lugar onde você gere uma empresa ou um projeto visando as pessoas e o meio ambiente.
Então, tem esse lugar. E aí, misturando nas artes, eu comecei a pesquisar um lugar de como aproximar as pessoas para essa visão ambiental através das artes, assim. Porque eu acredito que a dança e, enfim, qualquer outra manifestação artística, ela sensibiliza o ser humano, né? Ela abre um pedacinho ali no nosso coração diferente, um lugar mais sensível. E aí, a partir dessa abertura, como tratar um assunto que seja mais delicado, né? Que é esse lugar de como viver num mundo em que precise de um cuidado ambiental, em que precise de uma reaproximação, né, com o verde, uma reaproximação com os elementos da natureza, para a gente mesmo poder viver melhor e sermos seres humanos melhores, enfim. Então é isso, meu trabalho hoje em dia, ele permeia por esses 3 lugares mais afinco, assim. Ai, que legal! Você sabe que logo aqui no começo você tocou num ponto que é um ponto nevrálgico, assim, de processo de coaching de carreira, né? Que é essa questão de sermos plurais, né? Então, é muito comum as pessoas sofrerem uma pressão para terem foco. Tem muito, no coaching também tem muito esse discurso, você precisa ter foco para você ser bem sucedido ou bem suceder num projeto, você precisa ter foco. E o que é esse foco, né? Que é a grande questão. Porque as pessoas, no geral, o que chega muito são pessoas que têm interesses diversos, às vezes são 2 interesses, mas sofre uma pressão de falar, meu Deus, eu tenho que escolher por um. Outro. E quem sou eu? E entra nesse lugar de quem sou eu, e isso vira uma crise existencial. Como que foi para você esse processo aí de, pelo que eu entendi, você se abriu para essa versão multi. Como é que aconteceu isso? Bom, eu sempre dancei, né, desde pequena. Aí, quando a gente chega lá nos 18 anos, que a gente tem que escolher que faculdade fazer, a minha família, não, André, porque você tem que fazer uma faculdade, tem isso, né? Aquela pressão de uma faculdade. Você tem um viés artístico, assim, a família já fica, nossa, vai ser artista. E olha que a minha mãe é artista plástica e vive disso, e mesmo assim, não, vamos lá, que faculdade você vai fazer? Não, mas, queria fazer dança. Não, mas será que você vai fazer dança? Então. E aí eu tinha esse outro gosto pela gestão ambiental, pelo meio ambiente, e acabei fazendo também. Acabei escolhendo gestão ambiental. E aí, a minha mãe dava aula numa faculdade particular aqui em São Paulo e ela falou, Andréa, você pode escolher um curso, porque você tem direito a fazer um curso de graça nessa faculdade, porque eu sou professora. E era Belas Artes, e aí eu falei, nossa, vou fazer artes visuais, né? Tem tudo a ver com... Quero pegar esse lugar das artes. E comecei a cursar as 2 faculdades juntas. E no meio do caminho falei, bom, também quero voltar a dançar, mas num lugar mais profissional, assim. Comecei a buscar um outro, porque até então eu só tinha dançado assim, academia, no colégio e tal, né? Comecei a buscar uma coisa mais de companhia, de ir atrás de gente que estava pesquisando sobre dança. E aí comecei a fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, mas assim, cada uma no seu lugar e tendo a gestão ambiental como a minha profissão. E essa parte das artes e da dança era uma coisa que eu só estava afim de fazer e que era um lugar muito ainda etéreo para mim. E comecei a trabalhar com gestão ambiental, trabalhei em ONG, trabalhei dando aula de educação ambiental nos projetos de uma editora e tal. Só que a parte artística começou a pesar, assim, eu comecei a me envolver com pessoas legais na faculdade, comecei a entrar em companhias interessantes de dança, e aí a arte começou a me colocar no caminho propostas de trabalho mais firmes, assim mesmo. E aí eu comecei a enxergar aquilo e falei, poxa, isso é possível, né? Esse lugar, ele
ele existe. Então, não foi assim só que caiu na minha cabeça. Eu estava também numa busca de coisas interessantes, né? De gente que estava pesquisando e que estavam fazendo coisas sólidas. E aí isso acabou dando resultados. Eu acabei entrando numa companhia, me apareceram trabalhos e tal, e coisas. E a gestão ambiental foi ficando de ladinho, assim, sabe? O valor que eu recebia, né, era completamente diferente. Comecei a ganhar mais como artista do que como uma gestora ambiental, que também tem, né, enfim, várias outras questões. E aí isso foi indo, eu acabei parando de trabalhar com gestão ambiental, terminei a faculdade e comecei a me envolver nesse lugar das artes mais a fundo. E aí foi isso. Mas mesmo assim, foi uma crise, assim, porque quando você entra nesse lugar das artes, você também está suscetível a fazer muitas coisas dos outros, né? As criações das outras pessoas. Então, quando você entra numa companhia, você está, né, trabalhando para uma direção, um diretor, quando você entra. E aí iniciou um novo caminho que era a busca da minha arte autêntica, assim, o que é que eu queria criar de fato, o que é que eu gostaria de colocar no mundo, como eu gostaria de colocar no mundo, né? E aí essa foi, enfim, um outro momento que aí a gente pode conversar mais. Mas foi dessa maneira, assim, que aí quando eu comecei a descobrir o que é que eu queria fazer, que eu retomei a coisa da relação com o verde, com a gestão ambiental e com tudo mais. Porque a gente começa fazendo tecido num restaurante, onde ninguém tá nem olhando para você, assim. Você tem um lugar, não é só, né, flores, porque você está trabalhando com o que você ama. Não é sempre uma como é que se diz? Super gratificante, assim. Você tem que passar por vários estágios, várias etapas, para de fato chegar onde você busca, né? Isso é importante falar, porque isso é uma coisa que sempre aparece também a pressa, né? Então, se eu estou trabalhando com o que eu amo, então logo vai dar certo e tudo, absolutamente tudo vai ser prazeroso. E não é Sim. bem assim, né? Não mesmo. Não mesmo, é. E como é que foi isso de quando você começou a reunir o que era seu, o que era a sua trajetória para aplicar em um projeto? Por que eu te falo isso? Porque no processo de coaching criativo, eu faço todo um resgate do que eu chamo de trajetória criativa. Para a pessoa se dar conta do tanto de coisa que ela já tem de bagagem, que ela já tem de interesse. E aí ela começa a ver como tudo isso vai se encaixando e pode se juntar em um projeto, ou, enfim, pode transitar, mas que ela não precisa ficar isso. Agora eu estou nessa caixinha, agora eu estou nessa, agora eu estou nessa. Como que foi esse processo de ir reunindo esses saberes, essas paixões, para ir criando algo unificado? Olha, eu acho que essa frase, isso que você falou desse processo, é exatamente isso que aconteceu comigo, assim. Eu acho que eu era atravessada por várias coisas do tipo, mas será que alguém vai querer ver isso? Mas será que isso interessa? Mas será que você é capaz de fazer isso? E aí, a partir de um determinado momento, eu comecei a compreender exatamente isso que você falou. Poxa, eu tinha passado por várias companhias, já tinha me envolvido com um monte de outros grupos ligados às artes visuais, e eu comecei a enxergar o meu próprio valor, assim. Às vezes parece uma coisa super, nossa, enxergar, mas é isso. A gente não vê, talvez, o seu próprio trabalho sendo feito e sendo realizado. Você não acredita nele. Você acha que ele foi, sei lá, uma coincidência, ou você acha que ele foi uma coisa pontual, enquanto na verdade não. Eu trabalhei aquilo. Se me chamaram e gostaram daquele meu trabalho, foi porque
eu realizei aquilo e ele teve um resultado no mundo, assim, né? Ele estava ali, ele foi realizado. Então, acreditar nesse trabalho que foi realizado, pegar essa experiência e ir colocando com mais, acrescentando outras coisas que você queira fazer, né? Então, eu acho que foi isso, assim. Foi meio que um lugar, assim, quase que um estalo, assim, do tipo, nossa, peraí, já tenho isso, já tenho, já fiz, olha, agora é só, peraí, então, sabe assim, bem matemático mesmo, assim, bem Isso, quase que matemático. A coisa já estava ali quase que mostrada para mim, e eu é que estava com uma cabeça muito engessada e não via ou não acreditava naquilo. E a partir do momento que eu acreditei naquilo, nossa, a coisa começou a fluir e de fato aquele projeto cresceu, enfim, eu consegui me colocar em parcerias, porque aí é isso, né? Também, sozinho você não vai a lugar nenhum, eu acredito. Então, começar a propor o seu projeto para outras pessoas que tenham a ver com você, foi isso que me ajudou bastante, assim, me comunicar com pessoas que eu poderia achar que iam me ajudar ou iam me mostrar um caminho ou me falar uma palavra interessante, sabe? Uma coisa. Eu lembro que até teve uma época que a gente trocou uma ideia bem legal há uns anos atrás, que também foi super incrível, assim, sabe? Então essas pequenas coisas que às vezes parecem pequenas coisas, eu acho que tem um segredo nelas assim importantíssimo, sabe? é. E tem uma coisa que você falou que é a chave, que é acreditar. Quando você falou, eu comecei a acreditar em mim. E acreditar é uma construção, É total. né? Você é isso, você junta informação, uma construção lógica mesmo, lógica, racional, de linguagem, onde você de Uhum, repente entende, constrói uma visão e você fala, nossa, eu posso. uhum. Né? E aí eu posso, e esse acreditar se transforma em ação, essa ação naturalmente começa a ter resultado, e aí você vai, e aí as coisas começam a fluir, É exatamente isso. né? Exatamente, é. E me fala um pouco, né? Conta pra gente, então, quais são os seus projetos? Bom, eu trabalho como performer, né, em projetos, continuo trabalhando em projetos de outras pessoas. Então, projetos que eu acho que tenham a ver comigo, né? Então, estou sempre buscando novas parcerias, buscando novas pessoas para trabalhar. Não é porque eu acredito que eu cheguei num lugar também que eu considero interessante que eu paro, né, o processo. Para mim, criar é constante, é uma coisa que se renova a cada minuto, assim. Então, eu tô sempre me envolvendo com pessoas novas, diferentes, em trabalhos deles, assim, né? Aí eu tenho o meu mais recente solo, que eu fiz com a ajuda também de várias outras pessoas. Eu tinha me inscrito naqueles editais de dança. Ai, que você fala, ai, quero criar uma coisa, né, minha, vou me inscrever num edital. Aí você não passa. Aí você, ai, vou tentar mais uma vez. Aí você não passa, porque é tipo 1 milhão de pessoas para uma vaga, aquelas coisas, né? Até que eu falei, quer saber? Quero saber quem é que comecei a falar com uma pessoa, com uma outra, uma amiga me ajudou, sei que você topa, topa. E aí, ó, quando a gente trabalha aqui, a gente cria, a gente faz e com certeza quando a gente conseguir vender, a gente retoma esse cachê. E aí esse solo foi mais ou menos assim que aconteceu. É um solo que chama A Cura e que é bem esse encontro das três coisas mesmo, né? Das artes plásticas com a dança, com a gestão ambiental. E aí eu peguei umas parcerias no caminho e falei, olha, vai rolar e quando rolar a gente vai receber por isso. E de fato isso aconteceu, a gente trabalhou um pouco de graça, né, no começo,
Mas aí depois, logo com a ajuda de uma produtora bem bacana, que tem a ver comigo e tudo mais, a gente conseguiu vender, e aí a gente recebeu o cachê, e isso ainda tá rolando, assim, vão ter apresentações desse solo em outros lugares, e a gente vai recebendo o retorno financeiro, porque, né, tem que pagar aluguel, tem que pagar o pão, é isso, né, a gente vive disso, eu vivo do que eu danço, assim. Isso, legal. E aí tem também, claro, coisas que a gente acaba fazendo que não retornam, não tem um retorno financeiro de fato, mas tem outros tipos de retorno. Eu acho que isso também foi muito importante para mim, assim. O que eu vou investir? Eu vou investir o meu tempo numa coisa que não necessariamente precisa retornar financeiramente, mas que vá retornar de uma outra maneira. Então, por exemplo, recentemente eu estive numa exposição na Docs Galeria, que é uma galeria nova na Vila Madalena, e que acreditou ali no que eu fazia e falou: Poxa, vem, traz o seu trabalho. E lá eu pude colocar peças mesmo de manequins, dos manequins com cabeças de planta que inventei e tudo mais, que tem essa pesquisa de seres, plantas, seres transformadores, enfim, e realizar uma performance de dança, uma performance para aquela galeria. E aí, claro, eu não vendi nenhum trabalho nessa galeria, mas outras pessoas passaram a conhecer, fiz relações com outros artistas que acabaram conhecendo o meu trabalho, porque a galeria, né, também tinham outras mulheres participando. Isso gera uma outra parceria, um outro interesse. Então, a teia vai aumentando, né? E isso, para mim, também é um lugar que interessa. Eu acho que tem o seu valor, assim, sabe? Isso, totalmente. Porque quando a gente vai falar de empreendedorismo, que é quando. E o que é empreendedorismo? Parece que você tem que ir para Harvard ou para o MIT para virar um empreendedor. Não, né? No Brasil, todo mundo é empreendedor, a maior parte, gente, porque assim, a gente está criando coisa e fazendo sobreviver. Então, o brasileiro, acho que uma das grandes características é que o brasileiro é empreendedor, né? Não, não precisa ter nenhum grande curso para isso. Mas o que eu acho muito legal, você tocou em dois pontos que são essenciais. Um, que é, quando eu vou começar um negócio, eu preciso investir no negócio. Pode acontecer de ter sistemas que são sistemas que vão subsidiar um projeto, né? Mas, no geral, não é assim que acontece. Mesmo num período, pensando em cultura, num período rico, onde a gente tem bastante edital, não tem para todo mundo. E não tem nem aqui, não tem na França, não tem na Alemanha, não tem em lugar nenhum do mundo. Como eu faço? Como qualquer outro empreendedor de qualquer outra área faz. Você investe tempo, faz o negócio acontecer e depois começa a vender e tem esse retorno. Então, isso é muito legal, porque eu vejo muito, tipo, eu não vou começar porque eu não tenho para começar. Eu também não tenho. Meu primeiro vídeo, eu peguei uma câmera emprestada, eu não tinha nem computador para editar. E hoje eu sou videoartista. Vamos, a gente toca. E aí, um outro ponto que é legal, que é a parceria. Em vários momentos você falou da parceria, o quanto que uma parceria é rica, tanto como estímulo, né, para desenvolver, quanto para você criar um suporte de trabalho, para você ser chamado para outros trabalhos. Isso também em qualquer área, né? Se uma pessoa for abrir uma academia, se ela for ser artista, se ela for ter uma padaria, ela vai precisar de rede. É isso. Né? Esse lugar do estímulo, para mim, foi bem importante, assim. Quando eu olhava para a pessoa do lado e ela, de fato, me botava para frente, assim, sabe? Me ajudava a... Tem esse lugar também. Se relacionar com as pessoas que também acreditam no que você faz, assim. E essa é uma busca que, às vezes, também não é muito simples, assim. Ela é mais complexa, porque inclui a coisa da relação, né? Das relações humanas. Mas estar perto de pessoas que dialogam com o que você dialoga já é bastante estimulante, assim, eu acho. É E verdade. aí a coisa vai fluir de alguma maneira, assim, sabe? Ai, que legal.
Tem alguma coisa que você acha que faltou falar da sua trajetória, do que você está fazendo? Eu acho que esse lugar que a gente falou bem no começo, né, de ser plural, mesmo essa pergunta, o que você faz, né? Eu acho que eu faço tanta coisa. É isso, assim, sabe? A gente faz muita coisa. Eu tô em projeto em que eu danço como performer, eu tô em projeto em que eu tô criando o meu negócio, eu tô em projeto em que eu tô fotografando, eu tiro fotos também. Eu tô em projeto em que eu tô fazendo videodança, em que eu me filmo, eu edito, eu danço, eu penso. Então, eu acho que abrir essas caixinhas todas de uma vez ou várias ao mesmo tempo é uma dica, assim, bem massa, sabe? E tudo bem elas abrirem, sabe? Ao mesmo tempo. Eu acho que hoje eu posso dizer que, assim, não tem crise com isso, assim, sabe? Eu até vejo que é mais difícil hoje em dia eu me encaixar numa coisa só, sabe? Você fica tipo aquele círculo tentando encaixar no triângulo, sabe? Você não entra e você fica forçando. Não, pera, para, não é isso, assim. De fato, assumir as várias possibilidades do que você faz e estar em busca desses lugares que você se encaixa, assim. Então eu tô sempre nessa busca, é uma constância. E desse lugar da constância, também acho que é importante falar que eu não paro nunca, assim, eu não tenho alguém que fica indo à frente de mim. Então, eu trabalho e eu que sustento o meu trabalho. Então, se eu ficar em casa, parada, sem fazer nada, nada vai acontecer. Assim. Isso é Eu bem que tenho que ficar importante. caçando residência, eu tenho que ficar todo dia no computador mandando coisa, e conversando com pessoas, e se comunicando com outra, não sei quem, e vendo sites de edital. Então, assim, é todo dia. É todo dia. Isso às vezes pode ser. é, não sei, às vezes é meio difícil para mim, tem que ter uma certa organização ali, mas também vai vindo com o tempo, sabe? Uhum. E é isso, eu que tô gerindo o meu próprio trabalho, então eu tô sempre, né? Você é o motor, né? Isso é uma coisa que também apareceu na conversa com a Heloísa, que foi anterior, depois o com o Jaques. O quanto quem está empreendendo, né? É Uhum. o motor do seu negócio. Você tem que ir lá, você tem que fazer. E a parceria também é importante por isso, porque se de repente você ficou doente, se de repente É, te deu uma baixa, porque a gente tem isso. Se a gente está sozinho, acabou tudo. acabou Mas se tudo. a gente tem parceiro, se a gente está numa rede, as coisas também vão caminhando, Uhum. né? Então, porque é isso, tem o motor que vem da gente, mas está em rede também, porque às vezes você precisa dar nossa, calma, Total, você tem razão. né? Para manter a saúde, para manter a qualidade de vida e tudo isso, se respeitar também, né? Exatamente. Estar Ai, em rede. Uhum. que legal. Se você tem alguma mensagem que você passaria assim, para quem está começando agora? Quem falou, meu, eu estou um pouco com medo, não sei como é que eu vou, se eu vou. O que você diria para essa pessoa? Bom, eu diria para é muito, né, é uma responsa, uma responsabilidade muito grande, né, dizer alguma coisa, mas é, eu acho que de acordo com a minha experiência, né, uma coisa que eu vivi, por isso eu posso dizer, de ouvir, se ouvir, sabe, assim, esse lugar do acreditar, às vezes ele parece um pouco banal, mas tem um lugarzinho específico do acreditar que é se escutar, assim, sabe? Como a gente estava falando no começo, acho que nem estava gravando ainda, que nós somos atravessados por muitas, né, informações e forças
e coisas que a gente não sabe muito lidar, mas parar e se ouvir, assim. O que é que eu gostaria de fazer? O que será que o meu corpo, como o meu corpo se sente bem fazendo o quê? O que a minha alma quer para esse mundo, assim? Porque no final eu acredito que todo mundo quer transformar alguma coisa à sua volta. Todo mundo quer habitar um mundo melhor e ser uma pessoa melhor. E isso vale a pena sempre, por mais que pareça impossível, vale a pena e é possível. De fato, é possível. Se a gente se soubesse escutar, assim, Isso, sabe? nossa, Escutar totalmente. o instinto principalmente, assim, a coisa que vem lá de dentro e a gente não entende muito bem o que que é. Poxa, segue ele. Segue porque alguma coisa bem profunda dentro de você que está querendo te levar para um lugar que a probabilidade de ser bom é bem grande, assim, sabe? Ah, isso, Eu acho nossa, que muito legal. Tem é. um, tem um teórico do trabalho, assim, né? Na verdade, não é do trabalho, mas ele escreveu um livro que se chama Como Encontrar o Trabalho dos Seus Sonhos, Hum, né? E ele é um cientista social, tal, e é muito legal que ele fala assim, você vai saber quando você está no momento certo, não é entendendo, é pelo seu coração, é como o seu corpo reage. Então você sente o seu exatamente. corpo feliz, você não sente aquela coisa que está segurando, é no corpo. É, Aí é, é esse que é o lugar. Então ele fala, vai e faz. Você só vai saber fazendo, porque é na experiência que o seu corpo vai dizer, é aqui que eu quero estar e é isso que eu quero fazer. é só depois que você já foi para lá que você vai saber que lá é o seu lugar. Exatamente. E não tem problema se você chegar lá e não for. E Você não for. vira E vira e direita, vai para outro esquerda, lugar. segue Exato. reto e vai para outro lugar. Mas tem que ir para saber. Exatamente. Tem que ir para saber. É isso. Ai, que legal. Ai, obrigada por participar pela entrevista. Ai, obrigada eu. Foi muito bom. Eu vou desligar aqui, mas a gente continua mais um pouquinho, Tá bom. tá bom?